Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje, dia 10 de outubro de 2025, aqui David Ferreiro. E hoje tem uma mensagem muito importante, principalmente para aquelas pessoas que são empreendedoras autônomas, ou que estão buscando esse empreendedorismo de forma autônoma. Me coloco, né, com uma pequena assim propriedade para falar sobre isto, por ser empreendedor já há quase 15 anos na área terapêutica, tá? Como terapeuta, naturopata, massoterapeuta, acupunturista. E nesta época que nós estamos vivendo, onde o avanço está muito avançado, muito acelerado, as profissões, o modelo de atuação também exige algumas adequações para a gente poder se enquadrar no mercado. Então, o que eu percebo? Eu iniciei essa jornada em 2013, tá? Comecei em 2012. 2012 tinha um grande chamado para esse universo terapêutico. Fui adentrando. E em 2013, de fato, já estava com o negócio implementado. Demorou um ano, desde que eu iniciei a carreira como terapeuta e onde já larguei tudo para empreender. Naquela época, se tinha em qualquer parte do Brasil, tá? Mas eu vou falar mais aqui para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Esta nossa área terapêutica, seja um terapeuta holístico, que estava começando a se utilizar mais essa nomenclatura, holístico, terapias holísticas. Mesmo que as pessoas, até os terapeutas, não compreendessem muito bem o contexto disso, já era começar a utilizar e muito bem aceito, era adotado. Porque as terapias holísticas estão muito associadas às terapias alternativas. E aqui eu preciso fazer um pequeno parêntese. O que é uma terapia alternativa? O que é o alternativo e o não alternativo, um convencional? Bom, nós temos as terapias convencionais, como psicoterapia, psicanálise, essas terapias, né, que estão enquadradas dentro do sistema, certo? Estão enquadradas, existem faculdade, órgãos fiscalizadores, organizações, ordens, tudo isso. Tá? E também tem a parte da medicina. Então, tem a medicina convencional e tem a medicina alternativa, ou medicina holística, ou até se usa muito medicina naturalista. Tá? Bom, assim como tem a medicina, os médicos, tem as terapias e os terapeutas. Então, tem os terapeutas convencionais, um psicoterapeuta, um terapeuta, são terapeutas. Hipnoterapeuta, tudo isso que é mais convencional. E tem aquilo que é alternativo, aquelas pessoas que buscam alguma alternativa mais naturalística, mais holística. Para aqueles que não sabem, o termo holístico significa que a abordagem terapêutica busca olhar o consulente, ou o paciente, ou o cliente, como um todo, e não apenas como uma mente pensante, um corpo que anda e que sente dores, um sistema tudo integrado. Ele busca ver o todo. Então, no momento de uma consulta, de um diagnóstico, uma avaliação, na conversa, nas perguntas, se olha um aspecto mais integrativo da pessoa, uma holística. Se olha, está dormindo bem? Como está a relação em casa com a esposa? Como está a relação com os seus filhos? Como está a relação com a namorada, com o patrão, com o chefe, com os colegas de trabalho? O que mais te aflige, né? Porque muitas vezes, e devemos trazer isso para esse conceito, sabemos que um desarranjo no intestino, por exemplo, pode estar vindo como resultado de um colapso emocional, de um transtorno, de uma informação que a pessoa recebeu. Recebeu uma informação que abalou o sistema nervoso, abalou o sistema digestivo e aí aconteceu um desarranjo. Não significa que a pessoa tenha problema nos intestinos. Portanto, se a pessoa for no médico e fizer todos os exames, não vai ser adequada aquela abordagem, porque a causa daquilo foi
aquela informação que a pessoa recebeu. Chegou para ele uma informação que abalou o sistema nervoso central. Então, isso está relacionado ao cérebro, aos pensamentos, ao sistema nervoso. A abordagem é uma, tá? Então, nessa época de 2013, voltando agora um pouquinho, foi começado a se utilizar esse termo holístico, naturalista, embora já existia muito tempo antes, mas que vinha ganhando força. Em 2012, e eu falo muito aqui no meu canal sobre essa transição planetária, essa transição de era, da nova era, em 2012 foi um marco. Muitas pessoas achavam que ia acabar o mundo. De fato, acabou o mundo, iniciou-se um outro um novo mundo iniciou-se. As pessoas esperavam que ia vir uma onda gigante, cair um meteoro, o sol ia se apagar, e tudo isso aconteceu de forma simbólica, de forma metafórica. Houve uma transição. Já estamos vibrando em uma energia. O seu ambiente agora, tudo que acontece dentro do seu corpo, no seu trabalho, mudou. Mudou. Teve uma mudança. E eu vou explicar isto, porque é sobre isto que nós estamos falando aqui no canal, e para que você compreenda o que está acontecendo com a profissão que você tem. Independente de qual seja, na área terapêutica, massoterapia, ou não, qualquer outra terapia, a qualquer outra área do empreendedorismo no qual você seja autônomo, empreendedor. Porque se você está dentro de uma empresa, a energia, o contexto é outro. Já tem um outro mecanismo de funcionamento que também mudou, mas não é o objetivo deste vídeo neste momento. Vamos falar sobre uma pessoa que ela é empresa. Ela tem uma empresa, ela abriu um CNPJ, ela tem um funcionário, dois, mas ele é autônomo. Depende de você ir lá e executar um serviço, entregar para poder receber aquilo. Tá? Bom, essa mudança que ocorreu é vibracional, é energética. E o que isso significa? No universo, em toda essa nossa galáxia, em todos os planetas, tudo é energia. A matéria é energia também. Tudo que você pode pegar é energia e é informação. Tudo isto aqui é feito de átomos. Todas essas paredes, tudo é feito de átomos. Quem não sabe, depois pesquisa. O que é átomo? O que é composto um átomo do quê? Como que ele funciona? Então, o tijolo base que sustenta esta realidade é atômica. E a ordenação desses átomos formam as moléculas. A ordenação destas moléculas formam diferentes objetos e coisas. Veja um fígado, um rim, um pulmão, a sua pele, o cabelo, a parede, a luz, tudo. Tá? Bom, toda energia, ela vibra. Tudo está vibrando em movimento. Tudo tem um campo eletromagnético, porque se tudo é atômico, um átomo tem um campo eletromagnético e os elétrons estão rodando em órbita desse núcleo. Portanto, há um campo eletromagnético nesse livro. Há um campo magnético no celular, na luz, na lâmpada. Nesse ambiente, tudo tem um campo. E você possui um campo eletromagnético. Tá? É um campo vibracional. E vibra. Essa vibração tem uma medição, tem como medir isto. Assim como medir qual é o volume de um som, qual a intensidade de uma luz, tem como medir isto. Isto é a frequência vibracional. Dá para medir a frequência em hertz. Em hertz, ou talvez em nanômetros, talvez em Armstrongs. Então, tem várias formas de medir as energias. Tá? E como que funciona isto? Em um período de tempo, vamos supor, em um segundo, quantas vezes a onda atingiu o pico e o vale? Quantas vezes? 372? 472? 500? E quantos ciclos por segundo? Tá? Aí que se mede a frequência. Quanto mais a frequência, mais elevada a frequência, ou seja, mais ciclos em um segundo, é mais elevada a frequência. Quanto mais lento, mais baixa a frequência.
tudo que nós podemos pegar tem uma vibração baixa, porque é matéria. Tudo que é matéria vibra para se adequar a esta terceira dimensão, a esta realidade da terceira dimensão. Tá? Muito bem. O som que estou emanando através da minha voz, ele tem um campo eletromagnético e dá para medir esta frequência. Se você consegue ouvir o que estou falando, significa que está atingindo a terceira dimensão. Não significa que não esteja na quarta, na quinta, na sexta dimensão a vibração da minha voz. Só que é um outro parâmetro. Se ouve de uma outra forma. Não é com o ouvido que se ouve nesta outra dimensão. Tá? Bom, explico isto porque quando nós mudamos da era de peixes para a era de aquário, mudou a frequência. Antes era um signo, era uma constelação, era uma energia que regia até 2012. Agora mudou a frequência. É mais elevada a frequência. Por isso que as pessoas estão ficando mais, que o tempo passa mais rápido, que a tecnologia. Hoje você pensou e o celular já captou. Não precisa digitar lá o número de telefone, esperar que a voltinha rode. Lembra? Lembra quando você era criança ou mais jovem? Rodava e ligava para o telefone. Não. Hoje, dois botões, pumba. E a pessoa não demora para atender porque já está com o aparelho na mão. Pumba, viu a ligação, já atendeu. Então mudou a frequência, bem mudado. Muito bem. Compreendido até aqui? Está acompanhando? Bom. Você mudou. O seu corpo mudou. A sua forma de pensar mudou. Percebe? Vamos voltar, vamos supor, uns 13, 14 anos, né? Até 2012. O que você pensava, como que você se posicionava, o que você fazia, as suas crenças. Mudou ou não mudou? A sua pele mudou, o seu cabelo mudou ou não mudou? A sua casa, cidade, forma de trabalhar. Vem mudando naturalmente esta mudança. Só que agora as mudanças não andam de forma linear, agora são saltos. Salta, salta. Tá? Muito bem. Todas as pessoas, de forma inconsciente, sabem disto, sentem isto. De forma consciente, nem todos sabem, nem todos percebem isto. Mas inconscientemente sabem. Se eu vou falar, neste caso, na profissão de terapeuta autônomo. Na época que eu comecei, eu me dialogava com as pessoas de uma forma. Elas se convenciam de fazer terapia, acreditavam de uma forma, buscavam umas certas coisas. Tá? E foi indo bem. Nós vamos aprendendo. Você vai aprendendo com os anos a se posicionar no mercado, a se comunicar, a administrar a sua empresa, seu negócio, a vender mais, a ganhar mais dinheiro, a melhorar o espaço onde você trabalha. Pelo menos é o que se espera. Que 2 vezes por ano você, ou pelo menos uma, faça uma adequação no ambiente de trabalho que você está. Mude as coisas de lugar. Por quê? Porque as estações mudam. Então, na primavera, uma energia está presente. Assim como muda a era, mudam os anos, mudam as estações, mudam os meses, mudam as luas. Tudo está. E quando nós acompanhamos esse fluxo da natureza, que o ser humano tem de forma intrínseca isto. Aqui no Ocidente, que foi meio esquecido, apagado, não se dá muita atenção. Mas a natureza humana tem essa capacidade de seguir o fluxo da natureza, intuir a natureza. Bem, então nós vamos se adaptando, trabalhando, fazendo todo esse negócio. Só que todos perceberam, todos, acredito que todos perceberam, que em 2020, 2019 na verdade, por isso que é Corona 19, que mandou todo mundo se isolar temporariamente. Aí em 2020 houve uma mudança obrigatória. Então, se você percebe de 2012 até 2019, onde aconteceu, né?
Para nós chegou aqui, claro, que chega um pouco mais atrasado, porque imagine, o vírus começou lá em 2019, até chegar aqui demorou alguns meses para chegar, né? E para ser decretado, né? Foi em março de 2020 que nós recebemos aqui o anúncio. Porém, por que se chama 19? Porque é 19, 2019. Então, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 anos. 7 é um número que você precisa anotar ali, porque a cada 7 anos acontecem coisas importantes. Setênios, na sua biologia, sem que você queira, saiba, seus órgãos dão saltos quânticos, a sua consciência se expande. Eventos arquetípicos e mitológicos acontecem dentro de você, na natureza em todo, no ciclo de 7 anos. Por quê? Bom, é mais profundo esse conhecimento, não vai dar tempo de explicar agora, mas lembra você na Gênese da Bíblia, ou de qualquer Gênese, a criação do mundo, do universo, demorou 7 dias. 6 dias, mais um dia de repouso, seria no caso, né? Por isso que a semana tem 7 dias. Então, no princípio, era o vazio pleno, depois o Espírito se andou sobre as águas, 2, depois que se faça a luz, 3, e aí começou a cada dia acontecendo alguma coisa, e deu 7. Então, em 7 anos se concluiu algo, portanto, muda a dimensão, muda a frequência. Bem, então, em 2019, aconteceu um grande evento que obrigou as pessoas. Eu não sei se você já era terapeuta ou autônomo nessa época, ou em 2012, tá? Mas apenas para que você vá acompanhando, porque esse conhecimento vai te servir pelo resto da vida. De 7 em 7 anos, você já vai se preparando. Quando é 5 ou 6 anos, já vai se preparando de que algo vai acontecer. Ou eu me preparo para o evento, ou vou ser obrigado do nada a ter que parar de trabalhar e ir para casa me recolher. Tá? Bom, então, na pandemia, houve uma reestruturação das nossas profissões. Nós, como terapeutas, tivemos que nos adequar. Aí que todos nós começamos a fazer mais live, curso online e atendimentos online, porque não podia sair de casa. Então, houve uma grande mudança. Isso foi a consolidação da era digital. Tá? Aí se instalou. Aí que grandes players do mercado digital ficaram ricos, milionários, porque estavam preparados. Então, quando veio a pandemia, as pessoas ficaram em casa. O que eu faço? Vou assistir vídeos na internet, comprar cursos online, me atualizar e, tá? Então, todo mundo sai ganhando ali, tá? Quem está preparado. Bom, então tivemos esta mudança. Tivemos que começar a atender diferente no seu cliente. Já começou a cair o número de atendimento, mas aumentou para esse outro lado de cá. E como é que eu vendo? Eu vou ter que fazer um curso novo para me atualizar e poder entregar uma coisa boa para os meus clientes, que eles queiram, que eles gostem, que faça bem para eles e que eu possa ganhar meu dinheiro e tudo isso. A vida convida você sempre a se atualizar. A vida, sua vida, te convida a ser autêntico, autêntica. Por exemplo, se nós temos 10 massoterapeutas, quem vence? Aquele que for autêntico. Se um está indo bem e esse aqui quer copiar esse aqui, por exemplo, igual, o método é deste aqui, esse aqui vai ter que adaptar, pode ser parecido, mas tem que colocar a sua autenticidade para que isto funcione. Um mercado, a mesma coisa, um dentista, a mesma coisa. Tá? Eu falo da área terapêutica porque é mais sutil. Você está falando, por exemplo, um dentista. Você não está falando com a boca da pessoa, com os dentes da pessoa apenas. Quando você vai fazer uma terapia holística, naturalista ou massoterapia, você está falando com o todo da pessoa, com o eu superior da pessoa, com os 7 corpos, com os 7 chakras, com as memórias, com as dores emocionais. Você está falando com tudo isso na pessoa. Então, é mais sutil. O único jeito de conseguir fazer a cura e que você consiga se estabelecer dentro do campo do atendimento é sendo quem você é, sendo autêntico.
O terapeuta interior, o curandeiro interior, o xamã interior, o médico interior tem que se expressar de forma livre e natural para que a cura possa acontecer. Muitas pessoas, terapeutas, ficam presos no método que aprendeu na escola, naquele curso. Todo curso ele precisa ser adaptado para a realidade da pessoa. As grandes escolas de terapeutas, assim como os grandes canais que nós vemos aqui na internet, são muito genéricos. A pessoa tem que ter a intuição, tem que ter a consciência de que ela precisa se esforçar o máximo das suas capacidades para implementar o conhecimento técnico, terapêutico daquilo, incorporá-lo e daí extrair um néctar. Então tem que passar pelo teu filtro. Parte disso, o conhecimento vai transformar você, tem que transformar você. Você se transforma, você é curado. Quando você faz um curso, você é curado de muitas coisas. E a partir daí você adapta aquele conhecimento para você. Você não pode falar igual o professor falava, porque igual é a voz dele, as palavras dele. Você tem que trazer de você. Como que eu falaria isto? Porque assim estou falando com verdade. E a verdade é o que a pessoa capta. A pessoa capta, além das tuas palavras, da tua aparência, ela capta a tua frequência. Nós, seres humanos, não somos animais selvagens. Somos seres humanos. É uma raça mais evoluída que qualquer animal, planta ou mineral. Estamos num reino que vibra mais elevado. E temos autoconsciência. Então, nós captamos a energia de outras pessoas, a frequência. Então, você vai perceber que muitas coisas que você assiste na internet parecem robôs falando. São pessoas que estão ali para o negócio, para o trabalho. Agora, na área terapêutica, falar com pessoas, com a alma, com a consciência da pessoa, precisa ter uma consagração. Precisa ter uma autenticidade para que a verdade seja expressa. Por isso que muitos negócios não dão muito certo, estão trancados, emperrados e não vai. Então, a mensagem deste vídeo é para que você busque, faça um esforço, busque de que forma vou autentizar o meu trabalho, a minha entrega. Como é que eu faria isto? Esse eu faria. Quem é esse eu? É o eu ego? Ou é o arquétipo do terapeuta? O arquétipo do curador? O mestre interior que está falando? É importante saber distinguir essas coisas. Nesta era, parte de você lembra que morreu porque caiu lá o meteoro e veio a onda e o sol se apagou? Parte de você morreu, ou pelo menos devia ter morrido, para que renasça um novo eu, um novo você, autêntico, adaptado para esta nova realidade. Tá? Então, o convite vai ser que olhemos agora. Por quê? Porque em 2026 já sabe, né? Se em 2019 houve aquela calibração em massa, 2026, 7 anos. 2019, 2026, 7 anos. Será que nós estamos num preparo para esta nova versão do mundo que virá? Então, lembre que aquele que está preparado se destaca no mercado. Aquele que não se prepara vai ter que correr atrás e gasta mais dinheiro, e às vezes não tem saúde, não tem disposição, não tem instrução. Não acontece exatamente no ano, né? Imagine que o globo terrestre ele é grande, a Terra é grande. Então, se aconteceu lá em 2019, lá em setembro, outubro de 2019, lá na China, até chegar aqui demorou quanto? 6 meses, quase, 5 meses. Tá? Então, tem 6 meses, 5 meses. Então, pode ser 2026 ou início de 2027. Tá? Mais ou menos por aí. Tanto faz. O importante é que esta mensagem chegue para você.
O mundo está precisando de ajuda. As pessoas estão precisando de ajuda. Só que cada vez menos as pessoas estão pedindo ajuda. Sabe por quê? Eu posso explicar o porquê. Quanto mais as pessoas estão com isto na sua frente, sem dominar isto, ou seja, se eu não domino isto, isto me domina. É simples. Há uma inteligência por trás regendo isso aqui. Toda essa parafernália eletrônica. Há uma inteligência. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem um olho. Tem um olho que tudo vê. Tem alguém que está ouvindo o tempo todo. Então, as pessoas não pedem ajuda porque estão hipnotizadas com isso. Então, quando precisa de ajuda, ela faz uma consultinha ali na internet, num blog, num site, numa página. Só que isso não é, porque não tem como uma máquina fazer um trabalho biológico com você. Ou você se cura através do autoconhecimento e as autocuras, processos terapêuticos de autoaplicação, ou você vai no terapeuta que alguém faça em você. Mas as pessoas não estão pedindo ajuda. É a mesma coisa que você ter um carro ali que está precisando de coisa, está falhando o teu carro e você busca na internet como consertar tal peça do carro. Tem que mandar no mecânico, na concessionária. Não adianta, não põe a mão. Não é a internet que vai curar o seu carro, não é. Tem pessoas, tem gente especialista que sabe manusear aquilo. O ser humano é o ser humano que consegue manusear, que sabe manusear. E o ser humano sabe manusear o ser humano muito antes do que existissem cursos e internet. A nossa medicina, ela é ancestral, minha gente. A massoterapia, as terapias de calibração energética, de chakras e tudo isto, 5.000 anos. Temos registro na China e no Egito. 5.000 anos. Antes de Cristo, ou seja, 7.000 anos. Porque desde que existe o Império Egípcio, a civilização egípcia, há 5.000 anos atrás, ou seja, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, já tinham os métodos de cura, já se faziam trabalhos com plantas, com massagens, a reflexologia era uma das mais antigas, né? Massagens, chás, encantamentos mágicos, que não, as curas com imposição de mãos e rezas, né? Decretos, né? Cânticos que curam, que alinham teus chakras, né? Através da vibração, cura vibracional. Então, isso já está intrínseco ao ser humano, mas tem que ser de um ser humano para um ser humano. Então, as pessoas não estão buscando. Tá? Por isso que ser terapeuta autônomo precisa você, ou as pessoas como terapeuta, desenvolver a habilidade de estar de prontidão e saber comunicar ao seu público. Hey, estou vivo, existo, posso te ajudar, estou aqui para ajudar. Quando sentires qualquer sintoma, venha fazer as suas consultas, né? Quem sabe utilizar da internet ficou mais fácil, inclusive. É mais fácil se posicionar na internet e anunciar e ter um site, uma página, um Instagram, o que for. Tá mais fácil. Mas você tem que se transformar interiormente. Antes, os cursos de massoterapia ou de qualquer coisa era 1 ano e meio, 2. Hoje você faz um curso em um final de semana. No final de semana a pessoa não se transforma, não me formo como um terapeuta, não dá tempo de ter essa experiência de tocar os corpos no final de semana, em 2, 3, 6 meses. Não dá tempo. A não ser que você já tenha de outras experiências, de outras vidas, trazendo uma bagagem, que seja só ativar, lembrar e ativar, lembrar e ativar. Tá? Bom, então, em 2026, haverá mudanças no posicionamento. Haverá mudanças globais e mudanças no posicionamento, porque as pessoas, assim como você mudou, o seu cliente mudou.
Então, se ele te contratava, agora pode não te contratar. Você tem que reconquistar ele, conquistar ele novamente, se atualizar, ver de que forma vou trazer algo novo, atualizado para o seu cliente. Aí você fideliza os clientes teus antigos e você se prepara para os novos que virão, para os novos terapeutas, clientes que vão se apresentar a partir de agora. Espero que esta mensagem tenha sido útil. Me deixa aqui um comentário, deixa o seu like, pelo menos para eu saber, porque a partir de agora nós vamos estar atualizando os irmãos que precisam dessa atualização para seguir na caminhada com sucesso. Não precisa abandonar a profissão, não precisa cair na alimentação e baixar a sua vibração. Não, temos recursos, juntos somos mais fortes, vamos nos ajudar, tá bom? Precisamos desse apoio, essa ajuda, eu sei. Eu também precisei da ajuda de outras pessoas e tive que ir lá e pedir ajuda, fazer uma atualização, uma calibração para poder me manter no mercado. E aí conseguimos dar a volta por cima e ainda alavancar ainda mais nosso trabalho. Beijo nos corações, pessoal. Até muito breve.